Olá a todos, eu sou Gustavo Cruz, do SAS Brasil. Gostaria, em primeiro momento, agradecer a oportunidade de participar desse evento virtual aqui no CUNIP. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, então, para falar com vocês um pouquinho sobre SAS Analytics no universo, no universo judiciário. Tá? Então, eu vou trazer aqui uma apresentação bastante rápida, com algumas aplicações, alguns casos de uso, e é por isso que a gente já vai começar. Tá? Eu sou Gustavo Cruz, eu trabalho no SAS já há 3 anos, eu iniciei a minha jornada no SAS como consultor de prevenção à fraude, e em seguida tive bastante movimentação, é uma empresa que oferece bastante chance de crescimento, e eu me movimentei para uma área de gerência, de delivery, né, então eu fui gerente de uma área de risco, fraude e Advanced Analytics, e mais recentemente eu sou responsável Latinoamérica por todas as soluções de prevenção à fraude para governo, tá? Então, fica aqui o meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, numa futura negociação, numa futura conversa sobre como o SAS pode apoiá-los nos seus desafios, estamos à disposição, tá bom? Bom, eu gostaria primeiro de apresentar o SAS para todo mundo, porque nem todo mundo conhece o SAS e acho que é importante que nós tenhamos uma ideia de como é o SAS em números, tá? E para isso, eu trago esse slide que eu acho que é um que resume muito bem a nossa história. Então, o SAS ele já tem 43 anos nesse universo de Business Analytics. Nós somos a primeira e a maior empresa privada de tecnologia do mundo, então o SAS ele não tem acionistas, ele é de fato de um dono, são duas pessoas, o Dr. Jim Goodnight, ele é o dono e dos responsáveis pelo direcionamento que o SAS tem, por quais caminhos o SAS vai percorrer. 94% dos nossos clientes anualmente, eles estão renovando conosco uma taxa altíssima de manutenção dos clientes, o que mostra como nós entregamos valor aos nossos clientes, como nós nos tornamos parceiros de confiança dos clientes, né? Temos mais de 14 mil funcionários ao redor do mundo, 35% de uma fatia de mercado para o mercado de analytics, que antigamente era um mercado dominado por pouquíssimas empresas e hoje tem bastante concorrência, bastante solução no mercado para entrega de analytics. Hoje nós temos 35% desse market share. Estamos distribuídos ao redor do globo em 148 países. Fomos por 12 anos consecutivos classificados como Great Place to Work, o que é uma honra para nós todos. Então, a gente que trabalha aqui no SAS fala do SAS com muito amor, com muito carinho, com muita paixão, porque a gente acredita de fato que é um lugar diferenciado para se trabalhar, né? O SAS, ele tem presença em 94 das top 100 empresas que estão lá listadas na Fortune, então a gente oferece algum tipo de solução, algum tipo de software, algum tipo de plataforma para 94 das 100 maiores empresas. Nós temos mais de 83 mil usuários ao redor do mundo, então, dos mais diversas verticais, financial service, mercado de seguros, mercado governamental, de benefícios sociais, nós temos diversos usuários ao redor do mundo, o que faz com que a nossa tecnologia seja bastante conhecida, e ainda assim, existem mercados em que a gente tem muito pouco conhecimento. Tá? É muito pouco conhecido. Por isso que a gente aproveita todos os momentos e todas as oportunidades de trazer uma visão do SaaS. Uma coisa que é importantíssima, já que a gente é de um dono, esse dono ele tem um foco muito grande no investimento para pesquisas, para as novas tecnologias. Anualmente, em média, nós investimos 26% do nosso lucro em pesquisa e desenvolvimento, algo que também é muito incomum em empresas de software que são controladas por acionistas e que não têm essa prioridade no seu dia a dia. Eu queria também trazer um pouquinho de números do SAS no governo, porque o SAS ele tem uma participação bastante grande, bastante expressiva no governo, tá? Então, o SAS hoje ele oferece soluções, ele é parceiro de solução para mais de 130 países ao redor do mundo no aspecto de governo. São mais de 700 diferentes departamentos, ministérios, agências em que a gente tem alguma participação. 30% da receita mundial do SaaS ela é oriunda do mercado de governo, das verticais de governo, trabalhando com todas as agências, todos os níveis de governo, sejam níveis nacionais, federais, estaduais, níveis municipais aqui no Brasil, ou de regiões, como a gente encontra ao redor do mundo. E é curioso saber que o primeiro cliente que o SaaS teve, lá na sua fundação, em 1976, foi o governo dos Estados Unidos. Então, o Ministério de Agricultura dos Estados Unidos foi o primeiro cliente que o governo que o SAS teve e é um cliente governamental. É uma curiosidade bastante importante para dizer como a gente é próximo dos mundos de governo, como a gente gosta de trabalhar com esse tipo de mercado, tá bom? Bom, é importante também dizer que, além da maneira como o SaaS se enxerga, existem diversas agências, diversos órgãos que enxergam o SaaS como o principal player, um dos líderes nos quadrantes importantes, como a gente está vendo aqui, para soluções
de risco, para soluções em que a gente trata o gerenciamento de risco, a gente trata as decisões automáticas, né? Então é importantíssimo que a gente veja, por exemplo, esse quadro de charts, que a gente é categorizado aqui no Category Leaders. Também a Forrester é um outro instituto bastante importante que diz que nós somos líderes de mercado para tudo aquilo que é soluções de gerenciamento de risco, que é importantíssimo, pode ser um risco judiciário, um risco de perda, um risco de imagem. A gente tem bastante fortaleza nesse tipo de solução e mais recentemente, o Gartner, de 2020, nos colocou no quadrante mágico para plataformas de data science e de machine learning, né? Que é um pouquinho do que eu gostaria de mostrar para vocês daqui a um pouquinho. É como é que o SaaS consegue trazer esse mundo analítico, o mundo do data science, o mundo do aprendizado de máquina para o universo judiciário, tá bom? Bom, então, começando com essa apresentação das nossas aplicações, os nossos casos de uso, nós gostaríamos de trazer como é que o SaaS entende a sua posição no governo. Então, esse slide ele tem bastante informação, mas basicamente através dos facilitadores que estão listados aqui do lado esquerdo, que é o que o SaaS oferece. O SaaS oferece ferramentas de inteligência artificial, ferramentas que permitem o deployment, né, o desenvolvimento, a aplicação de todos os seus modelos, das suas soluções, dos seus motores de maneira automática, soluções que já são nativamente baseadas em cloud, em nuvem, em todos aqueles locais onde o ambiente de nuvem é possível de ser utilizado, nós podemos aplicar as nossas soluções em nuvem, tirando proveito de toda essa novidade de escalabilidade, de crescimento, de adaptação que o universo cloud coloca, mas também plenamente possível de fazer a nossa instalação, o desenvolvimento das nossas soluções em um ambiente próprio, em um ambiente on-premise, tá bom? E o SaaS entende que pode apoiar os governos com os aspectos de inteligência cidadã, de detecção e de prevenção, abusos, fraude, irregularidades e indícios de desvio de conduta, otimização de recursos e, inclusive, no compartilhamento de dados. Então, é através desses catalisadores analíticos que o SaaS oferece que nós entendemos que podemos contribuir com o governo digital, que é como a gente entende o governo no futuro, né? Permitindo a entrega de serviços digitais e com interação com os cidadãos, com os órgãos, com as agências de uma maneira bastante digital, informatizada e muito em tempo real, muito veloz, né? E o resultado, naturalmente, vai ser a satisfação do nosso cidadão, uma eficiência operacional através da redução de custos e comunidades que são mais seguras, mais protegidas através dos resultados confiáveis que a gente espera alcançar, tá bom? Para isso, a gente tem aquilo que a gente chama de tomada de decisão baseada em evidência. Então, a gente tem menos chutômetro, a gente tem menos achômetro e a gente tem mais data-driven, ou seja, decisões baseadas, direcionadas através dos dados, através do conhecimento analítico que nós conseguimos entregar para as nossas agências governamentais. Pensando então um pouquinho no fluxo do sistema de justiça criminal aqui do Brasil, tá? Essa é uma abordagem brasileira de como a gente pode ajustar o sistema judicial. A gente divide esse grande universo em toda aquela parte que é de polícia, tá? Quando a gente recebe a ocorrência, quando a gente tem a notificação de um incidente, quando a Polícia Civil estabelece a abertura de um inquérito e a partir daí uma investigação. Então, a gente tem soluções para esse pedaço que eu vou passar bem rapidinho para poder otimizar o nosso tempo, mas a gente também tem soluções que estão ali mais dedicadas ao universo judiciário, quando a gente entende que o Ministério Público está trabalhando já na denúncia, na composição de toda essa investigação, trazendo evidências, trazendo provas, trazendo confissões ou investigações ou depoimentos. Então, é o trabalho efetivamente de montagem dessa denúncia, de apresentação dessa denúncia, através do processo judicial que é criado, e ainda assim, através das diversas varas criminais, até a decisão do juiz, de ter a sentença estabelecida, podendo ser uma absolvição, uma condenação, e inclusive com as suas apelações para tribunais de segunda instância, ou mesmo para estudo de prisão. Então, a gente entende que dividindo o universo do sistema de justiça criminal, a gente poderia atacar melhor cada um dos problemas. E aí, para esse primeiro grande quadrante em que a gente está juntando ali a polícia militar e a polícia civil, que é aquela parte que a gente olhou lá no comecinho daquela pirâmide, nós temos a visão de que nós podemos auxiliar as agências federais, as polícias, todos os municípios através de soluções que são aplicadas de Secretaria de Segurança, através de Biro de Investigação, apoiando agências reguladoras, órgãos fiscalizadores, apoiando agências antinarcotráfico, polícias militares, forças armadas, segurança nacional e até polícia fronteiriça, porque nós podemos entregar soluções que são denominadas Investigation Management.
nós temos uma solução dedicada a law enforcement, dedicada a forças policiais, que tenta visar trazer todo o conhecimento prévio que o SAS já tem de melhores práticas de investigação com a otimização digital, a otimização do dia a dia. Né? Então, a gente entende que existem diversos desafios para aquelas duas primeiras pilares, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses desafios, falando sobre a inconsistência dos dados, como é que as buscas manuais atrapalham, a detecção de padrões pode auxiliar, como é que a gente faz uso de dados não estruturados, e inclusive como tudo isso pode acarretar atrasos no processo investigativo. Né? É muito comum falar que existem dados inconsistentes, que os dados não estão prontos para serem consumidos, eles são dados que muitas vezes são manipulados para esconder alguma coisa. E o SAS ele tem ferramentas que permitem, por exemplo, esse primeiro item aqui que nós estamos olhando, que tem um mandato para Matheus Alisson Costa, e o Matheus Alisson Costa encontrado numa outra base, com um outro cruzamento, por alguma incorreção de digitação, tem dois L's em uma e apenas um L na outra. O SAS entende, tem soluções que são soluções de resolução de entidade. Então, o SAS pega todas as porções de informação disponíveis do Matheus, as datas de nascimento, os números de documento, todo o seu histórico criminal, todo o seu histórico de boletins de ocorrência, e vai montando uma rede, uma chave composta que identifica que o Matheus A. Costa é o mesmo Matheus Alisson Costa, que o Matheus sem o TH também é o Matheus Alisson Costa, e cria uma identidade única deste indivíduo, com scores fonéticos para os nomes, por similaridade e assim por diante. Então, a gente trabalha muito fortemente na consistência do dado, que lá na frente vai ajudar o Poder Judiciário a tomar uma decisão mais correta, mais acurada, com informações mais bem conhecidas, a possivelmente evitar um homônimo, evitar uma sentença que possa incorrer em algum erro, dada a má qualidade do dado que está entrando desde o período de investigação lá atrás, tá bom? Então, é óbvio que as nossas soluções, elas tentam buscar naquela pilar das polícias, entregar maneiras de buscas mais fáceis, evitar as buscas manuais que não conseguem rapidamente entregar resultado e fazer com que as buscas em bases complexas sejam mais naturais. Isso também pode ser utilizado para toda a parte de assessoria de um promotor, para toda a parte de assessoria de advogados, para toda a parte de assessoria de um juiz, para que o levantamento, a composição desse dossiê, a investigação em documentos próximos, a investigação em históricos criminais ou mesmo crimes de mesma natureza possa ser facilitada, possa ter atalhos. E aqui a gente está vendo um pedacinho de uma solução que do SAS está sendo apresentada, que é o Visual Investigator, é a nossa investigação visual, que permite, por exemplo, a gente buscar em regiões, buscar em mapa, fazer uma busca bastante simplificada e um cruzamento bastante simples de informação que pode estar associada a uma ação judicial, a um processo que já está acontecendo, a decisões anteriores e assim por diante. A gente também trabalha muito fortemente na detecção de padrões, né? A gente poderia trabalhar com detecções de padrões para os crimes e assim entender como é que esse crime está acontecendo, em que região ele está acontecendo, mas nós também encontramos detecção de padrões em decisões prévias, detecção de padrão em defesas. Então, quais foram os advogados que colocaram o mesmo tipo de defesa para o mesmo tipo de crime que está sendo investigado, como é que a gente pode identificar os padrões da defesa e criar padrões de sentença, como é que a gente pode identificar padrões de crimes e assim também automatizar a sugestão de padrões de sentença, tá? Então é super possível através de todos os mecanismos de inteligência analítica, aqui é um exemplo de árvore de decisão que vai fazer na composição de cada um dos termos que estão disponíveis em uma sentença, dos termos que estão disponíveis em uma notícia crime, dos termos que estão disponíveis em um boletim de ocorrência e vai tomando decisões automáticas através de uma escoragem para sugerir uma sentença final de absolvição ou de condenação, tá bom? É óbvio que a gente pode também fazer uso dos dados não estruturados. Existe uma estatística hoje que 80% dos nossos dados, eles são dados não estruturados. E os dados não estruturados são aqueles que estão diferente, não estão em tabelas, não estão organizadinhos como a informática, a estrutura de dados, a engenharia de dados espera. Então, um texto livre, uma imagem, um áudio, um som, um vídeo, todos esses dados, eles não foram convertidos em colunas, em letras, em números, eles estão de maneira não estruturada. E o SAS oferece ferramentas bastante robustas e sólidas de análise de texto para que a gente possa auxiliar a extração de informação dos dados não estruturados, tá bom?
E, obviamente, a gente tenta evitar o atraso no processo investigativo, oferecendo soluções que otimizam esse processo de investigação, de criação de insights através das redes de relacionamento que estão sendo demonstradas aqui na nossa solução, para que a gente possa ter cada vez mais agilidade no levantamento, na investigação, na composição desse caso, para que o Poder Judiciário receba o quanto antes toda a informação com a melhor qualidade possível. Tá? Então, a gente acredita bastante que, através dos nossos dados e através do Analytics que a gente consegue aplicar aos dados de entrada, consequentemente, a gente entrega inteligência, a gente entrega automação, a gente entrega para os órgãos do Poder Judiciário um atalho em tudo aquilo que poderia ser automatizado por uma máquina, sem jamais precisar de um juiz, sem jamais precisar de um promotor, de um procurador, para fazer a avaliação de todos esses dados, tá bom? É por isso que a gente entende que a administração dos dados, que é esse pilar, a base dessa construção que nós temos aqui, é o que oferece a inteligência de análise preditiva, podendo ser análise de texto, exploração de dados, a utilização de inteligência artificial ou mesmo de regras de negócio, para que nós pudéssemos tomar decisões, sejam decisões em tempo real, sejam decisões em batch, em lotes, para automatizar, para tornar o dia a dia do judiciário mais confortável, com maior automação, com maior apoio da máquina, né? E, obviamente, tudo isso integrado numa base de investigação que consolida desde a entrada até a finalização, tá bom? Que é o que está dizendo ali do ladinho direito, como é que a gente entende a nossa plataforma única, ponta a ponta. E agora, a gente vai então para o que a gente acredita que é a cereja do bolo quando a gente fala do Analytics no universo judiciário, né? Então, quando a gente pega lá o Ministério Público e o Judiciário, efetivamente, a gente pode atuar de diversas maneiras. Eu vou trazer algumas delas aqui para que a gente possa explorar como o SaaS pode auxiliar também, tá bom? Nós entendemos que a integração e o enriquecimento de informação é o primeiro pilar. Então, nós podemos, como caso de uso, como aplicação, ser a sua solução que junta as diversas bases para que você possa ter, através de um dashboard automatizado, uma visão generalista da situação. Pode ser a situação de processos que estão pendentes, de processos prioritários, de processos que pularam de primeira para segunda instância, de processos que têm pessoas politicamente expostas, de processos que tiveram, por exemplo, alguma aplicação de notícia na mídia, estão em alta e poderiam tomar uma necessidade de priorização maior. A gente entende também os macro desafios do planejamento, então a gente pode ajudar na construção de relatórios, na geração de insights, relatórios que tragam ideias de como priorizar, de como criar os caminhos, de como distribuir de maneira inteligência, de maneira com inteligência, de maneira inteligente, a gente pode fazer no pilar 3 toda a parte de recepção de novos processos, distribuição desses processos nas varas, nos juízes, nos promotores e assim por diante, uma distribuição automatizada, não personalizada, randomizada, aplicando todas as regras de distribuição randômica que forem necessárias para garantir que o Poder Judiciário esteja atendendo a todas essas regulações de distribuição de processos, o apoio à decisão, né, através de modelos de text mining, que eu pretendo mostrar daqui a pouquinho para vocês, como é que a gente consegue, de fato, apoiar as decisões que são tomadas, como é que a gente, através de redes de relacionamento que viu ali um pedacinho na nossa demonstração durante a apresentação, pode olhar esse mesmo processo, associados a outros processos, associados a quadrilhas, associadas a decisões anteriores, buscando relações com jurisprudências de algumas varas locais, varas estaduais, varas federais e assim por diante, tá bom? Então, a gente sabe que tem aqui um dado do fechamento de 2018, que 76 milhões de ações estavam pendentes no processo judiciário, seja ele na Justiça Federal, seja ele na Justiça Estadual. E a gente entende, né, o ministro Barroso, do STF, na abertura do COJUD, ele falou que o algoritmo vai se tornando cada vez mais o conceito mais importante da nossa época, né? Então, a gente acredita num modelo judiciário em que a máquina, em que os robôs, em que os algoritmos, eles apoiam a tomada de decisão, eles apoiam o processo de trabalhar o dado, consumir o dado, fazer com que tudo o que é oriundo das informações que precisam ser avaliadas possa ser automatizado. Então, a gente tem a máxima de automatizar tudo aquilo que pode ser automatizado, para que nós tenhamos o tempo do nosso poder judiciário dedicado àquilo que não pode ser personificado pela máquina. Então, através disso, a gente coloca aqui os macros desafios para garantir direitos fundamentais, evitar a violência contra a mulher, o tráfico internacional, evitar lavagem de dinheiro, crimes de improbidade.
a gente entende que a composição das diversas fontes de informação permitirão que a gente faça a gestão das identidades, as integrações de sistemas, integrações de depoimentos, de mídias sociais, combinando quebra de sigilo e denúncia para que, através de todas as técnicas de mineração de dados, de visualização de dados, de reconhecimento facial, de inteligência artificial, nós possamos apoiar a tomada de decisão, com sugestão de algum tipo de decisão no final da execução dos modelos. E, obviamente, trazendo o benefício da celeridade, fazer com que o processo judicial brasileiro ele se torne mais célere, né? Então, a gente apoia de que maneira? Nos painéis gerenciais, né? Então, a gente consegue fazer a criação de painéis que mostram a distribuição dos casos por estado, por região, por vara, como é que esses estados precisam de priorização, se eles precisam de mais efetivo para poder entregar processos mais rapidamente, fazendo com que a gente entenda todas os mapinhas aqui através de como eu faço priorização daquilo que precisa ser realizado com os nossos painéis gerenciais. Tem alguns exemplos aqui dos painéis que a gente consegue colocar. Também temos toda a parte de suporte à decisão. Então, a gente pode trabalhar na comparação de processos, a gente pode trabalhar na probabilidade de sucesso de uma sentença, a gente pode trabalhar na sugestão de documentos que precisam ser associados a cada um desses processos e também no combate a todo tipo de fraude documental. Então, a nossa inteligência artificial pode fazer a verificação desses documentos e, através do reconhecimento dos padrões de imagem, determinar se existe alguma fraude documental acontecendo naquele processo, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de suporte de decisão com os nossos modelos, sugerindo resultados através de decisões com árvore de decisão. Aqui é uma análise, por exemplo, de motor de inteligência para decisões monocráticas, que poderiam sugerir decisões de execução fiscal, decisão de lavagem de dinheiro e assim por diante. E, efetivamente, o último pilar que a gente acredita bastante é a parte de governança, né? Então, a gente tenta garantir que nós tenhamos cada vez menos viés humano, no sentido de que a justiça seja cega, que ela seja equilibrada, que ela seja aplicada de maneira sem preconceitos, sem viés, com o dado sendo protegido 100% do tempo, né? E com a responsabilização das decisões não 100% automatizadas, mas majoritariamente apoiadas em toda a parte operacional de decisão por um robô, por uma máquina. Tá? Então, finalizando aqui a nossa apresentação, a gente acredita que é esse ambiente integrado, em que eu tenho acesso ao dado de qualidade, eu faço a descoberta desses dados através das nossas soluções. Eu posso aplicar mecanismos de previsão, tentando prever a probabilidade de sucesso daquele caso. Aplico estatística, machine learning, análise de texto, análise de redes de relacionamento, para que a gente possa ter um processo judicial mais acessível, mais moderno, mais automatizado, com pragmatismo nas suas sentenças e também bastante interativo, que esse universo judicial ele não esteja distante do cidadão. Tá bom? Então é isso que a gente acredita que é o caminho que o SaaS pode apoiar. É isso. Para 20 minutos que a gente tem aqui de apresentação, é bastante conteúdo, é bastante corrido, mas eu fico à disposição para retirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu peço que vocês nos visitem no nosso stand virtual, em que nós estaremos ali compartilhando alguns materiais de estudo, alguns papers com vocês, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto de vocês, a oportunidade de apresentar aqui no CONIP um pouquinho do que é o SaaS e de como a gente enxerga o SaaS Analytics no universo judiciário. Obrigado.